São de quinta-feira e a quinta-feira habitualmente temos o espaço de análise com Adelino Puc. Vamos olhar para dois temas que dominam a semana: o informe da Procuradora-Geral da República e o aumento, portanto, de salários mínimos, estes novos salários mínimos. Portanto, são dois temas que estarão na linha da frente da nossa conversa aqui com Adelino Puc. Adelino, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como é que olha para o discurso da Procuradora-Geral da República ontem na Assembleia da República, mesmo a colocar o ponto de situação em que o país se encontra, sob o ponto de vista legal, criminal e outros aspectos que dominaram o país durante o ano de 2016. Sim. Muito boa noite. Boa noite, caros telespectadores. Permita-me, Gersildo, associar-me à família Chissano por ocasião do falecimento da vovó Mariana e desejar que as coisas, descansem em paz. Neste momento, relativamente à análise de hoje, eu penso que é recorrente a insatisfação geral das pessoas e da sociedade em relação àquilo que é o informe da Procuradoria-Geral da República. Sim. Uma insatisfação que não resulta propriamente da incapacidade de produção do relatório, mas que resulta das referências em que o relatório deve ser produzido. E eu penso que, finalmente, este informe de ontem e continuado hoje, notei duas situações que para mim chamaram a atenção. Certo. Que na primeira intervenção da senhora Angelina Inoc, da bancada parlamentar da RENAM, quando dizia que este sistema de informe da Procuradoria-Geral da República tem mais ou menos 20 anos e é tempo de olhar para os termos de referência para a produção do relatório para a satisfação da sociedade e dos próprios mandatários do povo, que são os deputados. Eu penso que é por aí que se deve caminhar, porque realmente lamentar que o relatório não satisfaz quando existem termos de referência específicas para a produção é insuficiente, sobretudo se considerarmos que a Assembleia da República é por excelência o lugar onde deve-se alterar este paradigma. Mas também, para não ser parcial, o Sousa, também do MDM, também fez referência a este facto. Ou seja, porque é que eu chamo estas duas intervenções? Eu chamo estas duas intervenções porque recorrentemente temos estado a dizer que a informação da Procuradoria-Geral da República limita-se a enumerar, limita-se à narração dos factos que aconteceram, mesmo os factos já sistematizados que todos os dias ouvimos na imprensa e sobretudo, em alguns casos, aquelas conferências da Polícia da República de Moçambique, etc. No briefing habitual. Exatamente, no briefing habitual. Então, quando, mesmo ao nível do Parlamento, começa a emergir vozes que dizem que os termos de referência devem ser revistos, eu penso que isto é positivo porque, efetivamente, no final do dia, não está em causa a capacidade de produzir, mas está em causa os termos de referência sobre o que trazer à Assembleia da República para a informação de consumo público. E eu penso que é por aí onde devemos caminhar. Mas, de um modo geral, eu penso que persiste a insatisfação porque a Procuradora-Geral da República não trouxe mais informação do que aquela que era sabida, que já foi vinculada por várias vezes
nos órgãos de comunicação social. Como se fosse um relatório e vai recordando. O único mérito foi de sistematizar e trazer de uma forma estruturada e sumarizar os casos, ficarmos a saber que o caso da violência doméstica foram 5.000 e onde é que aconteceu, etc, etc. Mas, do ponto de vista daquilo que é o conhecimento geral da sociedade, todos estes aspectos foram trazidos. Agora, uma outra nota interessante do ponto de vista da informação da própria Procuradora, eu penso que vem naquilo que considerou a indignação da sociedade em relação às quantias e o tipo de pessoas que praticaram corrupção. Sim. Eu acho que a Procuradora-Geral da República ou o sistema judiciário, do modo geral, deve ter mais ou menos uma espécie de catalogação de quem são aqueles que poderiam ser corruptos. E de repente viu-se numa situação de encontrar pessoas que para eles não poderiam ser corruptos. Eu acho que na minha opinião, é uma constatação infeliz, porque parte-se do princípio que todos nós somos inocentes até prova ao contrário, e todos nós somos sujeitos a problemas, até também prova ao contrário. Portanto, não existem pessoas que não possam ser corruptas e aquelas que tendencialmente terão que ser corruptas. Portanto, eu penso que esta colocação também no informe da Procuradoria é uma colocação, na minha opinião, bastante infeliz. Ok. Deixe-me ver se consigo colocar esta questão. Adelino Buque, muitas vezes quando se fala no informe da Procuradoria-Geral da República, neste caso da Procuradora, a opinião pública quer ver uma espécie de relatório e até cronológico dos factos que ocorreram durante um determinado ano, neste caso 2016. Estará aqui a faltar algum aspecto, avanços, alguma comunicação gênero, avanços, passos que a Procuradoria está a dar para ultrapassar estes casos, por exemplo? A insatisfação da sociedade do ponto de vista da informação que é dada tem a ver com o facto de, por exemplo, vamos dizer, diz LAM, temos um problema de $800.000, este assunto tem 3 arguidos em liberdade e acabou, quer dizer, mas isso nós sabemos há muito tempo, não é? A sociedade sabe disso. Não estou a dizer que este caso específico tinha que ser desenvolvido, mas estou a dizer, é um exemplo. Então, se a sociedade sabe disso, eu penso que a sociedade espera ouvir o que é que realmente aconteceu como resultado desta descoberta do problema. O que é que aconteceu, avanços, o que é que foi passos feito, que foram dados. Exatamente, de forma significativa. Neste caso particular, até a Procuradora deu informação sobre solicitações que foram feitas a Portugal, Brasil, Estados Unidos e outros, e que ainda estão a receber as informações. Mas esta informação veio no âmbito das insistências que os deputados fizeram em relação às questões, e foi abordada exatamente esta questão específica hoje. Portanto, não porque estivesse já na informação da Procuradoria-Geral da República. Portanto, eu penso que realmente, se calhar, o melhor passo é seguirmos aquilo que, como dizia a senhora deputada Angelina Inoc e o Sousa propuseram sobre a revisão dos termos de referência da apresentação do relatório, porque, efetivamente, também 20 anos... o que se podia pensar há 20 anos atrás é diferente
do que se pensa hoje, a dinâmica da própria sociedade, as exigências que a sociedade faz em relação ao sistema de justiça hoje é diferente do que acontecia há 20 anos. O nível de massa crítica que a sociedade tem hoje é diferente do que existia há 20 anos e, por conseguinte, eu penso que é de facto de levar em consideração esta colocação dos deputados sobre a revisão dos termos de referência e por aí podemos ver se efetivamente é o problema dos termos de referência ou é o problema de não se querer dar a informação ao público. Há quem diga que por se tratar de um setor, de uma área sensível, muitas vezes a informação sobre o estado da justiça pode interferir na investigação que está a correr, por isso fica-se com essa sensação, com esta impressão do informe, deixar ainda as pessoas sedentas de alguma informação, de algum desfecho, de algum avanço. Concorda com este? Eu penso que... Dar um informe sobre o estado da justiça não é o mesmo que dar um informe econômico, por exemplo. Eu penso que o segredo de justiça tem sido o escudo que se usa, do modo geral, para não se dar a informação às pessoas. É verdade que há casos em que é preciso preservar as pessoas, mas eu penso que há o uso excessivo desta figura de segredo de justiça para não se informar as pessoas. Mas também, por outro lado, podemos ver as coisas numa outra perspectiva. Se a informação da Procuradoria-Geral da República pode interferir com as investigações, então podemos concluir que não tem nenhuma utilidade a apresentação desta informação, porque ela não traz nada para a sociedade, do ponto de vista de conhecimento das coisas que estão a acontecer. Então, vale a pena abolir a ida da Procuradoria para dar esta informação, porque dar uma informação, sistematizar uma informação de que todos temos conhecimento e não poder ir para além disso porque estamos numa situação de segredo de justiça, eu penso que não tem muito valor, não acrescenta nada. Tá. Vamos virar de página para olhar para o tema ligado aos aumentos salariais. Afinal, o aumento salarial de 21% não abrange todos os funcionários do Estado, só terá aumento de 21% o funcionário que recebe o salário mínimo na função pública. Para os restantes foi fixado um aumento único de 500 meticais. O Conselho de Ministros discutiu também em relação ao setor 9, que compreende a administração pública, defesa e segurança, o reajuste em relação ao salário mínimo. Neste caso, o reajuste será na ordem de 21%, subindo de 3.278 para 3.996 meticais do salário mínimo. Foi assim como o porta-voz do Conselho de Ministros anunciou o aumento do salário mínimo praticado na administração pública, defesa e segurança. Mozinho Said não disse em nenhum momento da sua intervenção que o reajuste de 21% iria beneficiar a todos os funcionários e agentes do Estado. Nos anos anteriores, os aumentos percentuais anunciados abrangiam a todos, mas agora as coisas mudaram. A STV apurou junto de fontes do Ministério da Economia e Finanças que o aumento de 21% beneficia apenas os funcionários e agentes do Estado que recebem o salário mínimo. Ou seja, só terá aumento de 21% aquele funcionário que até março recebia 3.278 meticais. A partir de abril, este funcionário passa a receber 3.996 meticais. E os restantes? Para estes foi fixado um aumento único de 500 meticais. Em outras palavras, todo funcionário e agente do Estado que até março recebia acima do salário mínimo só terá um aumento de 500 meticais, independentemente do nível acadêmico e do cargo que ocupa.
Esta informação foi também confirmada por fontes do Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Entretanto, a ministra, abordada hoje pela STV, não mostrou abertura para esclarecer. Mas, contactado o diretor nacional de gestão estratégica dos recursos humanos naquele ministério, disse que estava no exterior e só estaria disponível para falar sobre o assunto na segunda-feira. Em dezembro de 2015 existiam 43.412 funcionários e agentes do Estado com nível elementar, sendo este o grupo sobre o qual incide o salário mínimo na função pública. Ora bem, algum esclarecimento em volta deste aumento salarial, tanto 21% que incide apenas funcionário público que ganhe o salário mínimo. Adelino Buck, como é que olha para esta situação? Aliás, esta notícia criou, de certa forma, quando do anúncio parte do governo, criou muita expectativa parte dos funcionários, afinal de contas, a ficar esclarecido aqui que há apenas um grupo que irá beneficiar deste aumento e outro, neste caso, terá apenas um acréscimo de 500 meticais. Estaremos perante o efeito ou as consequências da conjuntura económica que o país está a atravessar? Não. É assim, em rigor, a revisão salarial, quando se publica, ela não é uniforme para todas as categorias profissionais. Sim. Quer dizer, o princípio é este. Okay. É verdade que o nível de gestão dos recursos humanos no aparelho do Estado, se calhar, não tem observado este princípio como norma. Mas numa empresa normal, imagina que tu tivesses de pôr 15% do primeiro ao último escalão, a folha de salário disparava para cima de 30% a 40% do salário. Okay. Portanto, em relação à folha inicial. Porquê? Porque existe o princípio de que 10% de 100 é 10, sim, mas 10% de 1000 é 100. É 100, sim. Então, isto é proporcional. Daí que eu penso que aqui está, na minha opinião, um problema sério de gestão de recursos humanos. Okay. Porque isto não deveria, na minha opinião, ser recebido de forma eufórica, como quem todos nós temos 21%. Não era possível. Não existe essa hipótese sequer, mas é evidente que se as pessoas tinham essa expectativa é porque no passado se calhar agia-se desta forma. Mas o aumento era em série. Em série e isso se calhar tem os efeitos que tem. Mas eu penso que eu, pelo menos, não tinha dúvidas que não poderia ser 21% para todas as pessoas. Portanto, está a haver aqui alguma lucidez parte do governo ao tentar puxar os mais baixos os mais baixos. Okay. Agora, não deixa de ser curioso também, e aqui também, quer dizer, nós saímos de um extremo para o outro. Sim. E aqui é chamada a inteligência dos gestores de recursos humanos a funcionar, porque da mesma forma que 10% para 100 e 10% para 1000 é diferente, também 500 meticais para quem recebe 20.000 e 500 meticais para quem recebe 6.000, há diferença da forma de recepção, não é? Essa informação. Então, eu acho que é preciso aperfeiçoar-se um pouco mais a forma de gerir esta questão salarial na função pública, porque é um assunto bastante sério, mexe com a vida das pessoas e as pessoas têm que ter certeza do que está realmente a acontecer com a vida deles. Mas eu penso que está-se a entrar mesmo para a racionalidade.
do ponto de vista do princípio, mas também é crítico que depois do salário mínimo toda a gente tem 500, 500, 500, porque se tu fores a reparar, estes 500 para alguns pode significar 5%, sim. Para alguns pode significar 3%, para outros pode significar 0,00%. Então, o que é que aconteceu de facto? Acho que e o perigo que isto tem, muitas vezes, de acordo com a experiência que eu tenho, pelo menos, é que normalmente as diferentes categorias tendem a encontrarem-se, okay. Ou a diferença salarial entre uma escala e outra tende a funilar-se, okay. E depois, numa situação de função pública, onde os funcionários são muitos, é difícil tu gerires esta situação, porque pode-se chegar a um ponto em que um determinado técnico não tem motivação para trabalhar, para passar para outro escalão, porque a diferença é praticamente insignificante. Okay. Isto tem estes efeitos também. Não há uma batalha pela promoção. Exatamente, quer dizer, okay. A pessoa não sente necessidade para ser promovido, okay. Porque a promoção, do ponto de vista de rendimento, não tem significado. Okay. Então, eu penso que é importante para a área dos recursos humanos do Estado trabalhar no sentido de lutar, porque este foi o começo. Sim. Estes 21%, sim. Vamos lá ver, estes 21% são para aqueles que têm um salário mínimo geral. Sim. Sim. Se tu fores a observar o salário seguinte a este, que sofreu 21%, a diferença que tinham no ano passado entre este salário mínimo e o outro era, supomos, de 1000 meticais. Sim. Agora já afunilou. Okay. Se isto voltar a acontecer, estes salários vão ficar numa situação igualitária. Não haverá estímulo não só não haverá estímulo, como não há justiça laboral, do ponto de vista de remuneração, porque tu remuneras uma atividade que tem um determinado valor. Sim. Não é? Então, quando o salário de um auxiliar administrativo e o salário de um escriturário é igual, então a pessoa é preferível ser auxiliar administrativo porque não faz esforço nenhum e vai ganhar na mesma coisa. Então, eu penso que começou-se, tinha que se começar de algum lado, mas é preciso aperfeiçoar isto porque pode trazer grandes constrangimentos à gestão dos recursos humanos na função pública. Do ponto de vista de realidade no terreno, este aumento, de certa forma, vem ajudar ao atual custo de vida, por exemplo? Bom, não deixa de ser substancial, porque sim. Se nós estamos recordados, muitas vezes a função pública tinha incrementos para o salário mínimo geral, sempre muito abaixo daquilo que eram as revisões gerais. Então, do ponto de vista de ganhos para as pessoas que tinham um mínimo, é substancial, porque é diferente, 21% é diferente de 10%. Okay. Então, nessa perspectiva, estas pessoas ficaram a ter algum valor que, do ponto de vista de custo de vida, pode até não significar muita coisa, mas do ponto de vista de encaixe, há um encaixe relativamente melhor nesta nova realidade. Adelino Buck, estes aumentos, até que ponto é que vão se refletir na composição do bolo do orçamento do Estado? Muitas vezes, quando se fala do orçamento do Estado, busca aqui, pega ali para compor. Até que ponto é que este aumento vai? Isto é interessante, porque
Do ponto de vista daquilo que tem sido o normal, é que muitas vezes a percentagem que se faz ao orçamento, aliás, aos funcionários públicos, sim, é determinado previamente no Orçamento Geral do Estado, sim, sim, e condicionado pelos parceiros, okay, de cooperação. Normalmente é sim, assim. Mas cada ano é um ano. Cada ano é um ano, e este ano não temos parceiros de cooperação também. Okay. Portanto, eu acho que, se calhar, esta é a liberdade que o Estado encontrou de rever os aspectos críticos sociais, okay, para as pessoas mais visadas pela pobreza. As que estão num escalão mais baixo. Mais baixo, okay, exatamente. Porque se esta revisão tivesse que obedecer os princípios do Fundo Monetário e estas, sim, coisas todas, não passava dos 10%, porque tem muito a ver com o crescimento económico, tem a ver. Este número, não sei se o próprio porta-voz do governo era capaz de justificar onde é que foram encontrados, okay, 21%. Portanto, eu penso que está aqui também, se quisermos especular, à vontade do próprio governo, liberto das amarras, sim, do condicionalismo das instituições económicas internacionais, que tem de oferecer alguma coisa diferente à sociedade. Ora, é um bem que veio por mal, não é? Quer dizer, estamos numa situação de crise, estamos desamparados dos parceiros de cooperação, mas, por outro lado, o governo mostra a sua veia social, okay, não é? Mostra a sua veia social. Portanto, eu acho que é bastante significativo do ponto de vista daquilo que são os condicionalismos que o próprio governo tem para mexer, okay, nestas coisas. Aliás, nós sabemos que é público que onde entra o Fundo Monetário Internacional, onde entram as regras de revisão salarial, são rigorosas. Sim. São rigorosas. E neste nosso caso específico, não há memória, não é? Não há memória de uma alteração nestes números na função pública. Okay. Não há memória. Depois do fecho de torneiras de ajuda internacional, até que ponto é que esta mexida nos salários mínimos ao nível mais baixo traz uma lição de gestão, do ponto de vista governamental? Por recursos próprios, ainda que parcos, mas é possível equilibrar aqui e desequilibrar ali? O ponto é que, de facto, numa outra abordagem, quando falávamos do impacto da ausência dos parceiros, sim, do governo, por muito tempo, okay, nós começamos a ter alguma liberdade de tomar decisões do ponto de vista com base nas nossas próprias sensibilidades. Sim. E não estou a dizer que não se aumentou porque a culpa é do Fundo Monetário, mas a ausência das amarras, sim, destas instituições, na minha opinião, deu liberdade okay, ao governo de olhar para um setor social importante da maior parte das pessoas que trabalham com este rendimento. Os números que a reportagem se referiu falam, sim, por si. Sim. Cerca de 41 mil pessoas, não é? Parece que foi isso, o que significa que há muitas famílias que vão beneficiar disto. Agora, eu penso que muitas vezes esta questão é uma questão de economicismos só, porque
repare que muitas vezes podia-se fazer a racionalidade da forma como as próprias coisas acontecem. Poderia-se fazer um aumento de 10%, imaginemos, mas se tu pegares nestes 10% e distribuir por todas as categorias na função pública, o resultado final do valor que tu vais ter que desembolsar é de longe superior a este incremento que se fez agora. Ou seja, esta crise também nos ensina que, tu tens menos, vais receber um pouco mais. Tu que tens um pouco mais, vai aguentando um pouco aí, porque a situação não está boa. E eu acho que é uma crise, de certa forma, até benéfica do ponto de vista de políticas do governo, do ponto de vista daquilo que é, efetivamente, a parte social do próprio Estado moçambicano. E eu acho que para aqueles que têm este salário mínimo, devem se sentir bastante beneficiados. Ok. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença. Mas antes de me despedir, gostaria também de lamentar a morte de João Fumane. Do João Fumane, uma pessoa que salvou várias vidas. Infelizmente, ele não teve quem o pudesse salvar, numa situação também bastante triste. Portanto, gostaria de associar-me à família Fumane, particularmente ao nosso amigo Paulo Fumane, neste momento de dor também nesta família. Portanto, endereçando as minhas e nossas sentidas condolências. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença, e vamos continuar a olhar para as notícias, mesmo com a morte de Paulo Fumane.